Bom dia, queridos. Tudo bem? Nós estamos aqui com a nossa aula de português, novamente. E como eu falei com vocês, eu vou procurar sempre estar revisando com vocês verbos. Para vocês fixarem direitinho, para não haver nenhuma dúvida, tá? E verbo não é difícil, a gente aprende uma vez, não esquece nunca mais. É só prestar bastante atenção. Fazer as atividades direitinho, que eu estou sempre passando, tá? Bom, eu vou corrigir agora com vocês. Tinha uma atividade só sobre verbos, tá? Que eu passei, eram folhinhas. Eu vou falar com vocês sobre elas. Aqui, nessa folhinha, está falando sobre os modos verbais. Os modos verbais são 3 modos verbais. O modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo, novamente, é o modo da certeza. O subjuntivo é o modo da incerteza, da dúvida. E o imperativo é o modo da ordem do pedido, tá bom? Então, era o exercício que eu passei para o dia 15, tá? 15 de junho. E eu vou corrigir com vocês agora. Para colocar entre parênteses A para indicativo, B para subjuntivo e C para imperativo. Então, na primeira questão, letra A. Janete gosta de brincar. Tenho certeza disso, né? Aqui está no presente do indicativo. Então, letra A. Pare de falar. Estou fazendo uma sugestão, um pedido, uma ordem. Imperativo. Imperativo nós temos imperativo afirmativo e imperativo negativo. A característica do imperativo é não tem a primeira pessoa do singular. O eu não existe. Não é? A gente acha que não vai mandar em você mesmo, você não vai mandar em você mesmo. E as demais pessoas, no presente do indicativo, eu faço o presente do indicativo para formar um imperativo afirmativo nas pessoas tu e vós, cortando os S's. E o presente do subjuntivo às demais pessoas, tá bom? E o negativo, imperativo e negativo todo, do presente do subjuntivo. Na letra C, ficaria feliz se Lucas jogasse. Olha o C aí, olha a dúvida, tá? Se, então, sempre que eu tiver se, o verbo vai estar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu falasse, se eu jogasse, se eu estudasse, sempre com 2 S's é. Na letra D, vá buscar o pacote agora, é o imperativo, afirmativo. Na letra E, estamos lendo sobre Machado de Assis, nós estamos, presente do indicativo, letra A. Não mexa nas minhas coisas, imperativo negativo. Pare de fazer gracinhas, é uma ordem, é um pedido, imperativo. E na letra H, gostaria que chovesse. Olha a dúvida aí, eu não sei se vai chover. Então, imperativo, afirmativo. Depois eu tenho os verbos use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos e o que nós somos, tá? Então, sempre que nós tivermos as propagandas usam muito, os anúncios publicitários usam muito o modo imperativo. Então, aqui eu tenho imperativo. Assinale a única frase cujo verbo está no pretérito perfeito, ó. Pretérito perfeito no indicativo. Nós temos 3 pretéritos no indicativo: o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. O pretérito imperfeito é uma ação passada que continua acontecendo. E o pretérito perfeito, aquele pretérito que acabou, que não existe mais. Então, a letra A. Depois, o que os clientes ligam, você atende. A parte destacada dessa frase no imperativo do modo subjuntivo. Olha a dúvida aí. Então, seria se os clientes ligassem. Na número 5, marcar a opção correta. Modo verbal que expressa a ideia de certeza, é lógico, é indicativo. Modo verbal que expressa a dúvida é o subjuntivo. E modo verbal que pode ser na forma afirmativa ou negativa, expressando a ideia de ordem, o imperativo, tá? Então, opção C.
A outra tem aqui o menino maluquinho, na frase, tá na hora de tomar banho, nós temos, é lógico, a linguagem informal. Por quê? Vocês precisam tomar cuidado com isso. Quando escreve uma redação, o verbo não é estar, o verbo é estar. Na nossa língua culta, na língua portuguesa, a norma culta, na norma de acordo com as regras da língua portuguesa, nós temos o verbo estar. Já na linguagem informal, na coloquial, nós podemos usar o tá, tá bom? Então ele aqui está usando a linguagem informal. É a terceira opção. No trecho que vai cair o maior pé d'água, a locução grifada exprime uma ação, é lógico, vai cair. Olha o verbo aí. Quando nós temos uma locução verbal, assim como os tempos compostos, eles são formados de um verbo auxiliar mais o verbo principal, tá? A diferença é, nos tempos compostos eu uso somente os auxiliares ter ou haver. E o verbo principal vai para o particípio. Já nas locuções verbais eu posso usar outros verbos e posso usar outras formas nominais. Formas nominais, nós estudamos também. Quais são elas? Infinitivo, terminado em R, gerúndio, terminado em NDO e particípio, terminado em DO ou O. Tá? Então aqui vai cair o verbo principal, segundo é o verbo principal, cair, é o verbo de ação. Na fala da mamãe do menino, que bom que ele entendeu. O verbo está no pretérito perfeito. É um pretérito que acabou. Então tem aqui uma ação concluída. E agora substituir as locuções pelos verbos correspondentes. Vou brincar. É brincarei, né? Vou brincar é igual ao verbo brincarei. A outra, vou matar, igual ao verbo matarei. E aqui, para tirar os verbos, marcar os verbos e relacionar na primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. Primeira conjugação, verbos terminados em AR. Segunda conjugação, verbos terminados em ER ou OR. E terceira conjugação, verbos terminados em IR. Aqui eu tenho um aviso a vocês. Aí eu não sei, esse negócio de conjugação, não sei. Fácil. Peguem o verbo que está no texto, coloquem no infinitivo. As formas nominais que eu falei agora, infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, verbos terminados em R. Então, se eu tenho, por exemplo, esperando, tá? Está no gerúndio. Colocando no infinitivo vai ser esperar. Termina em AR. Se é em AR, é de primeira conjugação. Bem? Então é assim que a gente acha a conjugação verbal. Colocando o verbo sempre no infinitivo. Então eu tenho na primeira conjugação, chamou, estava, brotando, acordei e lançaram. Segunda conjugação, vi, é e cresce. Terceira conjugação, saía, vai e abriu. Tá? Aqui eu botei os verbos como estão aparecendo aqui no texto. Mas eu poderia botar também, ó, chamar, estar, brotar, acordar, lançar. Primeira conjugação. Segunda conjugação, ver, ser, crescer. E terceira conjugação, sair, ir e abrir. Tá? Então esse foi um exercício. O outro exercício que eu passei é do modo subjuntivo, tá? Composto. Nós temos os modos composto do indicativo e do subjuntivo. Eu, na última aula, expliquei a vocês os subjuntivos compostos. Eu vou colocar aqui. Composto subjuntivo, tá? Então, eu coloquei aqui na folhinha
teria que vir o verbo auxiliar, tá? Mas é lógico que o verbo é do pretérito perfeito composto do subjuntivo. E o auxiliar teria que vir no presente. Eu coloquei só isso, tá bom? O outro é pretérito mais que perfeito. E o auxiliar teria que vir no pretérito imperfeito do subjuntivo. E o futuro, o auxiliar teria que vir no futuro. Tá bom? Então, é isso que eu queria que vocês fizessem. Quando eu tenho o presente do subjuntivo, eu tenho a partícula aqui, ó, que. Sempre com que. Se eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo, a partícula é se. E o futuro do subjuntivo é quando. Tá bom? Então, essa é a formação do modo subjuntivo composto. Pretérito perfeito, uso a partícula que, verbo auxiliar. Mais que perfeito, eu vou botar o verbo auxiliar no pretérito imperfeito do subjuntivo, com a partícula se, e o futuro do subjuntivo, com a partícula quando. Então, eu pedi aqui que vocês fizessem os verbos falar, verbo sentir. Primeiro, eu pedi que fizessem no subjuntivo simples. Tá bom? Então, vamos conferir aí. Presente do subjuntivo simples. Que eu fale, que tu fales, que ele fale. Que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu falasse, se tu falasses, se ele falasse. Se nós falássemos. Se vós falasseis, se eles falassem. E o futuro do subjuntivo? Simples. Quando eu falar, quando tu falares, quando ele falar. Quando nós falarmos, quando vós falardeis, quando eles falarem. Bom? Agora o verbo sentir. Que eu sinta, que tu sintas, que ele sinta. Que nós sintamos. Que vós sintais, que eles sintam. Pretérito imperfeito do subjuntivo simples. Se eu sentisse, com 2 S sempre, hein? Se tu sentisseis, se ele sentisse. Se nós sentíssemos, se vós sentisseis, se ele sentisse. E o futuro do subjuntivo simples. Quando eu sentir. Quando tu sentires, quando ele sentir, quando nós sentirmos, quando vós sentirdeis, quando ele sentir. Bom, essa é a forma simples. Agora eu vou falar a forma composta. Então, se é composto, eu tenho que usar os auxiliares ter ou haver, mais o particípio do verbo. Tá bom? Então, ó, pretérito perfeito, eu vou usar o verbo auxiliar no presente do subjuntivo. Que eu tenha sentido, que tu tenhas sentido, que ele tenha sentido, que nós tenhamos sentido, que vós tenhais sentido, que eles tenham sentido. Bom? O verbo principal não muda, sempre no particípio. Eu só vou mudar o auxiliar, será o que eu tenha sentido. Tá bom? Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós tenhamos, que vós tenhais, que eles tenham. Só isso. O pretérito mais que perfeito. Eu vou colocar o meu verbo auxiliar. Nós vamos usar o ter, que é mais fácil, a gente usa mais. Vai ficar se eu tivesse
Se eu tivesse sentido, o sentido não muda. Se eu tivesse sentido, se tu tivesseis sentido, se ele tivesse sentido, se nós tivéssemos sentido, se vós tivesseis sentido, se eles tivessem sentido. Bom? Sempre com dois S's, tá? E o futuro do subjuntivo composto? Auxiliar vai para o futuro e o principal fica no particípio, ficará sentido do mesmo jeito. Então vai ficar quando eu tiver sentido. Quando eu tiver sentido, quando tu tiveres sentido, quando ele tiver sentido. Quando nós tivermos sentido, quando vós tiverdes sentido, quando eles tiverem sentido. Tá bom? Então, esse é o modo subjuntivo. Eu vou postar essa folhinha com gabarito para vocês corrigirem direitinho de vocês. Mas vamos continuar fazendo outros exercícios, não se preocupem, tá? E agora tem uma outra folhinha para nós corrigirmos, que é que eu deixei aqui, vamos treinar, tá? Essa é a outra folhinha que eu deixei para hoje, essa era para hoje. E tinha um exercício também avaliativo, tá bom? Então temos aqui, esquerda ou direita é o texto. No trecho, se não houvesse uma preferência automática, o verbo grifado foi empregado no modo subjuntivo para expressar, olha o se aí, ó, se, expressar a dúvida, tá? É a dúvida, uma hipótese. Sublinhe os verbos que compõem esse segmento. Andar, pegar um alimento, jogar uma bola ou pegar um lápis e escrever. Então nós temos aí os verbos andar, pegar, jogar, pegar e escrever. Esses verbos, eles indicam o quê? Estado, ação ou fenômeno da natureza? É lógico que indicam ações. Na frase, já imaginou ter que perder tempo decidindo? Aqui eu tenho uma necessidade, precisar perder, tá? É uma necessidade. Na tirinha eu tenho, do Armandinho, deve ser divertido fazer quadrinhos. Fazem tiras com qualquer assunto. E se faltar assunto, Camilo? Bom, não ter assunto já é um assunto, tá? Então, aqui na número 1, na fala de Camilo, deve ser divertido fazer quadrinhos. O verbo no infinitivo fazer não se refere ao ser. Por isso, ele é classificado como infinitivo impessoal. É aquele infinitivo que não se conjuga. É como ele aparece pra gente, infinitivo, gerúndio e particípio, tá? Na tirinha, número 2, o verbo no infinitivo fazer exprime ação, uma ação. O verbo no infinitivo ser, presente no primeiro quadrinho, pertence a que conjugação? Verbos terminados em ER, pertence à segunda conjugação. E na pergunta do Armandinho, se faltar assunto, Camilo? O verbo no infinitivo compõe uma oração que exprime condição ao ser. E se faltar, é a condição. No outro texto, como se forma o arco-íris? Número 1, identifique o trecho em que o verbo grifado está no modo subjuntivo. Eu tenho, é a segunda opção, ele só aparece se tiver chuva caindo. Olha o se aí, de novo, né? Indicando dúvida. No trecho identificado acima, o verbo está no modo subjuntivo por exprimir uma condição. Eu não sei se vai acontecer. 3. Mas para que as cores separadas, o espaço indicado deve ser preenchido pelo verbo ser no modo indicativo. Olha o que? Mas para que as cores sejam separadas. Número 4. Sublinhe o verbo no modo subjuntivo neste segmento no texto. É preciso que, de novo, a luz encontre.
Esse é o modo subjuntivo. Na passagem, por isso, quanto mais estiver chovendo, o verbo no modo subjuntivo está no tempo, olha lá, quanto mais estiver, ó, está no tempo futuro. Futuro do subjuntivo. Bom? Depois tem o texto, o que é um telescópio? Na número 1, grife os verbos no infinitivo neste período. Bom, verbos no infinitivo, aqui eu tenho, ó, observar e calcular. Infinitivos terminados em R. Atenção. Os verbos no infinitivo grifados, eles exprimem uma ação, lógico, são ações. Número 3, o espaço indicado deve ser preenchido com, ali tem, tentou produzir a ferramenta em 1608 para ser utilizada nas guerras, seria o correto, era a segunda opção. 4. Quando ficou conhecido como o primeiro homem a usar o instrumento para fins astronômicos, a locução com o particípio refere-se a Thomas Hariot, é a segunda opção. No decorrer do tempo, novas versões foram aparecendo. Cite um gerúndio, que pode substituir aqui o aparecendo. Pode ser o verbo surgir, que vai ser surgindo. E outros exercícios. Eu tinha pegado. A forma verbal sublinhar pode ser substituído por eu pegara. Letra B. 2. Passando-se o verbo do trecho, aquilo que o auditório já sabe para o futuro composto do subjuntivo. Aquilo que o auditório tiver sabido. Olha aqui o futuro do subjuntivo. A forma verbal corresponde à forma verbal no tempo simples. Quando eu cheguei, ela já saíra. Saíra está no pretérito mais que perfeito. Então, aqui eu tenho no subjuntivo, eu tenho tivesse saído. Número 4. Os infantes não chegariam lá, ou se chegassem. Aqui corresponde, os compostos correspondentes a essas formas simples seriam, teriam chegado, e não há uma forma correspondente. 5. Cidadezinha que não coube no mapa. Aqui a forma composto, o tempo composto correspondente é tem cabido, sem acento, letra E. 6. A forma verbal expôs corresponde à terceira pessoa do singular do pretérito perfeito. Como seria a forma dessa mesma pessoa no pretérito perfeito composto do indicativo? Então, foi exposto, letra E. 7. A forma verbal correta do verbo ter vai ser, olha lá, letra A. As pessoas se entretêm em sociedade, tá? E a última, um desafio que vem desde os tempos da colônia. A forma verbal grafada é abaixo grafada ou acentuada erradamente. O jornal contém, botaram acento agudo aqui. Não tem acento, tá bom? Então, essa é a correção da nossa outra folhinha. Eu pedi a vocês também que lessem para mim o módulo 14, analisando os verbos, tá? Vocês dessem uma lida, eu vou explicar mais ou menos a vocês, mas na próxima aula nós teremos uma aula completa sobre isso. Aqui esse verbo está no pretérito imperfeito do indicativo, né? Primeira pessoa do plural. O infinitivo desse verbo é cantar. Para eu achar o radical, a gente já estudou isso, eu vou tirar a terminação de primeira conjugação. Isso será o radical. O radical é parte do verbo que me dá o significado dele, tá? Então, o radical é cante. O A, que vem aqui, ó, junto da marca de primeira conjugação,
nós chamamos de vogal temática. Isso tudo tem na apostila e eu vou tornar a explicar na segunda-feira, tá? A, então aqui, ó, seria a vogal temática. A gente chama de VT, tá bom? Vogal temática. Vogal temática é a vogal que aparece nas conjugações. A R é o A, ER é o E, o R é o O, e R é o I. São as vogais temáticas. O VA é uma desinência que a gente chama, que me diz em que tempo está esse verbo. Chamamos de desinência modo temporal. Me diz que esse verbo está no pretérito imperfeito, é o tempo, do indicativo, é o modo. Então chamamos de desinência modo temporal. E o MOS vai me dizer que pessoa é essa conjugação. Cantávamos, nós cantávamos. Então, é primeira pessoa do plural. Então, MOS é uma desinência número pessoal. Me diz que número, primeira, segunda ou terceira, e pessoal, né? Se é singular, se é plural, então desinência número pessoal, tá bom? Então é isso que a gente vai estudar na próxima aula. O módulo 14, vou pedir que vocês releiam, por favor. Vou passar uma atividadezinha básica para vocês de verbo também, para a gente continuar trabalhando, não esquecer nada, não podemos deixar nada para trás, tá? E segunda-feira nós vamos analisar todo esse módulo 14. Leiam só, de novo, tá bom? Não precisa fazer nada não, só ler e fazer a folhinha que eu vou passar, tá bom? Obrigada, fica com Deus, todo mundo aí, fica em casa, quietinho, estudando, que daqui a pouco isso vai passar. Beijos, tchau, queridos, tchau.